Olá pessoal, conforme prometido, então vou comentar um pouco as questões do roteiro de estudo para a prova, tá? Que eu coloquei online agora. Então, vamos lá. Tá, nós temos as questões prévias que eu não vou comentar porque a gente já viu nos roteiros anteriores. Começando então pelas TCCs para os transtornos bipolares. Questão 1. Qual é o curso típico do transtorno bipolar? Então, um curso típico, né, que é importante para terapeutas saberem, é que o transtorno bipolar ele é episódico, quer dizer, a pessoa ela tem alguns momentos de estabilidade, alguns momentos em que ela acelera, fica irritada, eufórica e momentos de depressão, tá? Mas ele também é um curso crônico. Isso indica que para quem teve, né, um episódio maníaco, hipomaníaco, a chance de ter outros episódios do humor é acima de 90%, e que a maioria dos pacientes, mesmo medicados, vão ter alguns episódios do humor. Tá? E a medicação ela torna os episódios menos graves e menos recorrentes, mas eles ainda acontecem em muitos casos. E não medicado, ele é um curso agravante também, tá? Que é outra questão importante. 2. No tratamento cognitivo-comportamental para o transtorno bipolar, é possível tratar o transtorno bipolar sem medicação? Se nós formos nos basear em evidências, não é possível. Tá? Existem alguns autores, alguns psiquiatras que tentam fazer o manejo de casos pouco graves, mas se a gente for se guiar pela melhor evidência, isso não é possível. Isso eventualmente pode ser algo até prejudicial para o paciente, considerando a questão anterior, né, de que o curso muitas vezes é agravante. 3. Com base nas aulas ministradas, cite e explique 4 elementos comuns de tratamentos psicossociais para o transtorno bipolar. Tá? Isso tem a ver com um gráfico que tem lá nos slides. Tá? Ele vai falar que os 4 elementos que são comuns a vários tratamentos é educação e informação, então explicar para o paciente o que é o transtorno bipolar, como é que funciona a medicação, algo nesse sentido. Apoio e colaboração, né? Tentar fazer com que a família, com que amigos apoiem, o próprio terapeuta servindo como apoio, fazer a pessoa, ajudar a pessoa a acessar serviços de saúde e etc. Fazer um perfil pessoal da doença em um monitoramento, então é a pessoa conhecer o seu próprio transtorno, os próprios indícios de que ela pode estar piorando ou algo assim. E também muitos tratamentos propõem planos de ação, né, do tipo, olha, o que eu faço quando eu estiver deprimindo ou quando eu estiver acelerando. Tá? Então são esses os 4 elementos comuns. Questão 4. Quais são os 4 grandes objetivos das TCCs para o transtorno bipolar? Explique brevemente cada um deles e uma estratégia usada para atingi-los. Então, um deles é aumentar a adesão à medicação, talvez um dos principais. Tem várias formas de tentar aumentar a adesão, né? A gente pode fazer entrevista motivacional, né? Pode tentar adequar o ambiente, usar estratégias de psicologia do hábito para que a pessoa não esqueça. Pode chamar a família, tentar fazer a família se tornar um aliado, ajudar o paciente, né? Não se tornar um fator de dissuasão para o uso. E também fazendo psicoeducação, porque quando o paciente entende que ele é um transtorno crônico, que muitas vezes é agravante, que ele é episódico, que o fato dele estar melhor não significa que o transtorno está curado, fazendo isso muitas vezes a gente pode aumentar a adesão à medicação. Primeira questão. Tá, 4 grandes objetivos. Além da adesão à medicação, identificação precoce e precisa dos episódios do humor. Então é a pessoa saber os próprios sinais de que ela pode estar deprimindo e ela pode estar acelerando, até para que ela possa intervir e observar nisso cedo. Aumentar o arsenal para lidar com as crises, fazer planos de ação, né, tentar construir habilidades para manejar isso. Então, na crise depressiva, de repente, inserir questões como o registro de pensamentos disfuncionais e outros tipos de questionamento. Tá? Para as crises maníacas e hipomaníacas, de repente, fazer com que a pessoa dê uma freada, com que ela não saia tanto, com que ela tente fazer algumas questões comportamentais de adiar grandes decisões para tentar lidar com isso. E
um quarto objetivo mais genérico é, ao longo do tempo, reduzir o estresse e aumentar habilidades gerais para lidar com o estresse. Porque um dos grandes fatores de risco para que hajam episódios do humor é estresse. E são estressores neurobiológicos em geral, como que pode ser desde, por exemplo, a pessoa fazer muita festa até o uso de álcool e drogas, às vezes até um exercício físico muito extenuante vários dias seguidos, né? Então são estressores que eventualmente desencadeiam crises. E a gente pode, eu lembro de uma paciente que era uma estudante universitária, e que então uma das coisas que a gente fazia era tentar bolar planos para que ela não acumulasse muitos conteúdos para o fim do semestre, porque é um período estressante, né, como muitos de nós estamos vivenciando agora. Também pode-se aumentar habilidades sociais para lidar com conflitos familiares, com conflitos em relacionamentos. Então é construir habilidades para tornar a vida da pessoa menos estressante ou capacitar ela para lidar melhor com o estresse. Questão 5. Por que é importante abordar a adesão à medicação? Porque é quase que uma regra que os pacientes com transtorno bipolar vão ter dificuldades com isso. Tá? A gente até tende a normalizar, mas é comum que, ao ter uma doença crônica, as pessoas algumas vezes tenham dificuldades de fazer adesão. E especialmente no transtorno bipolar, tá? Quando a gente pega, por exemplo, pesquisas em que vão avaliar a litemia no sangue em populações clínicas, muitas, assim, quase metade dos casos apresentam a litemia fora da faixa terapêutica. Então, a baixa adesão ou adesão incorreta, né, é muito comum o bipolar querer largar a medicação, querer testar outra medicação, quando começa a melhorar, para a medicação. Então, é meio que uma luta constante até o momento em que o paciente consiga fazer uma adesão correta e sem esquecimentos e etc. 6. Cite 4 fatores que podem explicar a baixa adesão ao tratamento farmacológico no transtorno bipolar e uma estratégia para lidar com cada um deles. Então, desconhecimento da doença, quando os sintomas melhoram, efeitos colaterais, tipo ganho de peso, desesperança, porque mesmo medicado a pessoa começa às vezes a ficar deprimida, a família que não apoia. Então, muitos fatores, né? E aí, para cada um deles, para desconhecimento a gente pode ensinar a pessoa, na desesperança também, né? Podemos explicar para a pessoa como é que é o curso da doença. Em relação à família, a gente pode chamar a família. Efeito colateral, a gente pode tentar buscar, né? Se um efeito colateral importante é o aumento de peso, é já se organizar para que a pessoa faça um exercício, faça uma reeducação alimentar. Para a questão de esquecimento, pode tentar usar a psicologia do hábito, conhecimentos de psicologia comportamental e do hábito. Enfim. 7. Quais os principais fatores que acabam aumentando o risco do paciente entrar em episódio maníaco? Comentei numa questão anterior, que são grandes estressores. Tá? Grandes perdas, grandes estressores, momento de provas de faculdade, términos de relacionamento, momentos estressantes em trabalho, momento em que a pessoa pula carnaval, em que ela está muito eufórica por qualquer motivo, se o seu time foi heptacampeão brasileiro, né? Vai Corinthians, coisas nesse sentido. 8. Qual a importância de envolver a família no tratamento do paciente com transtorno bipolar? Primeiro, assim, eu já falei alguns motivos, tá? Mas um motivo, que talvez seja um primeiro motivo, são dados de evidência, de que quando a gente envolve a família, às vezes no curto prazo isso não faz tanta diferença, mas em pesquisas de segmento de 1 ano e meio, 2 anos, faz muita diferença se a gente falou com a família ou não. Porque às vezes o tratamento psicoterápico individual, mais breve, mais focado, ele pode ajudar a pessoa a ter o gás inicial. Mas o ambiente dela ser validante, ser apoiador, é extremamente importante para uma manutenção adequada do tratamento no longo prazo, além de a gente conseguir reduzir esses estressores, aumenta a qualidade de vida do paciente. Então é fundamental trabalhar com a família. 9. Saber explicar os seguintes axiomas das TCCs para o transtorno bipolar.
se baseia numa relação colaborativa e de confiança, para que possa se lidar com recaídas, com faltas de medicação, com outras questões. Requer um compromisso de longo prazo, o que é diferente das TCCs em geral, porque ele é um paciente crônico que vai precisar de tratamento a vida inteira. Então, no início, o tratamento às vezes ele é mais agrupado, assim, do tipo 1 a 2 vezes por semana. E depois que se trabalhou muitas coisas, é importante a gente ter um acompanhamento, às vezes uma vez por mês, para que quando ocorram novas crises ou haja esse risco, a gente possa aumentar a frequência e ajudar a pessoa. Tá? Então a gente não parte do pressuposto de que não ter notícia é uma boa notícia, bem pelo contrário. É preciso que o terapeuta e o paciente estejam atentos à hipomania e outros sintomas subsindrômicos, porque às vezes a gente acha que o paciente está melhor ou está numa fase ótima da vida, ele pode estar entrando num episódio maníaco ou hipomaníaco, então a gente tem que estar sempre atento a isso. E é importante que o terapeuta mostre interesse por aspectos da vida que não sejam restritos ao transtorno bipolar, porque os manuais para transtorno bipolar eles enfatizam muito a questão de falar sobre a doença. Mas a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem sonhos, objetivos e outros aspectos da vida, como conflitos de relacionamento, como dúvidas de emprego, como questões acadêmicas que fazem parte da vida. E que a gente vai estar sempre falando sobre a vida do paciente e em paralelo falando sobre o transtorno. Tá? Isso aumenta vínculo, isso faz o paciente se engajar e efetivamente a gente vai estar ajudando melhor o paciente do que se a gente fizer uma coisa muito só focada ali no sintoma ou no transtorno. Tá? Então, esse bloco de questões foi. Já vou fazer mais um nesse vídeo. TCCs para fobia específica. 1. Por que a fobia a sangue e ferimento em injeções é considerada diferente das demais? Porque, diferente das demais fobias, esta é uma fobia em que é muito comum que ocorram desmaios. Se estima aí que 75% dos casos de fobia a sangue e injeção em ferimentos ocorram desmaios, o que quase que impossibilita alguns tipos de exposição e que faz com que a gente também não use muito relaxamento. Então, isso modifica um pouco o tratamento, tá? Que a gente tem que fazer exposição junto com tensão aplicada. Então, a técnica é levemente diferente, a gente não vai usar relaxamentos. Questão 2. Menos da metade das pessoas com fobia específica busca tratamento para o transtorno. Cite 2 fatores que explicam isso. A pessoa pode ter tentado enfrentar sua fobia no passado e não conseguiu. É um tipo de transtorno que gera menos prejuízo do que os outros. A pessoa pode ter meio que medo ou vergonha ou receio de falar sobre o assunto. Então, são possíveis explicações aí. Questão 3. A família do sujeito com fobia específica pode ser um fator facilitador ou dificultador do tratamento. Explique essa afirmativa. Quando a família, por exemplo, a pessoa tem fobia a barata. E a família, sempre que tem alguma barata, a família sai correndo e acude a pessoa e nunca dá uma chance para ela se expor. Ou se a família também tem muito medo, do tipo, olha, é uma filha e a mãe também tem muito medo de barata e a filha acaba havendo um reforço vicário ali para esse medo, isso acaba dificultando o tratamento. Daí tem que chamar a família, tem que envolver a família nesse aspecto. E facilitador é quando a família apoia o tratamento, ajuda nas exposições, se dispõe a fazer uma exposição na frente do paciente para que o paciente faça a exposição vicária, né, por observação. Então, pode ser um fator facilitador. Quais são as principais estratégias de tratamento para fobia específica? Como devem ser feitas? Então, a exposição, tipicamente exposição hierarquizada. A gente vai tentar pensar tudo o que a gente poderia fazer de exposição para a pessoa, vai dar um grau de ansiedade que ela acha que vai sentir em cada uma dessas. Primeira exposição, de preferência feita junto com o terapeuta na consulta, sempre que possível. Antes de fazer a exposição, é importante fazer psicoeducação sobre o tratamento. A gente pode fazer também reestruturação cognitiva, com a ideia de que o medo ele vai subir, vai se manter alto, em algum momento ele vai descer, tá? De que o medo ele não vai subir para sempre, de que ele não vai se manter para sempre. A gente pode mostrar aqueles vídeos que eu passei em aula,
Tudo isso para fazer a pessoa ter uma visão diferente sobre essa questão do enfrentar os seus medos, para depois fazer a exposição. Em paralelo, a gente pode treinar algumas estratégias que façam a pessoa conseguir enfrentar a situação temida. Tá? A exposição serve para baixar o medo, mas a gente pode treinar relaxamento, a gente pode treinar, sei lá, mindfulness, ou coisas que de repente promovam uma melhor qualidade de enfrentamento dos medos. Questão 5. O que é atenção aplicada e quando deve ser aplicada? Então ela só é aplicada em casos de fobia a sangue, injeção e ferimentos. Antes de fazer qualquer tipo de exposição, a pessoa faz bastante tensão muscular com diferentes grupos musculares, faz tarefas físicas que aumentem a pressão e aumentem os batimentos cardíacos, o que por sua vez acaba reduzindo a chance da pessoa acabar desmaiando. Tá? Eu já vi protocolos que dizem, por exemplo, tensão aplicada pode ser a pessoa ficar levantando e sapateando, ou a pessoa fazer muita força com os braços para depois fazer a exposição. E ensinar isso também pode ajudar a pessoa, por exemplo, se ela está numa situação em que ela não esperava encontrar isso, e aí ela encontrou sangue, e ela não estava preparada, e ela começou a se sentir meio tonta, diminui a chance de desmaio se ela fizer bastante tensão muscular. Tá? E é claro, ela tem que se proteger, né? De preferência sentar, ou deitar, ou alguma forma que ela não vá se machucar. E tomar um copo d'água também antes de fazer a exposição tem evidências de que diminui o grau de desmaio. Questão 6. Podemos utilizar a aprendizagem vicária no tratamento para fobia específica? Em que situações isso é indicado? Podemos. Tá? Quando a fobia ela é muito alta, muito forte, tá? A fobia por definição é muito forte, mas quando a pessoa tem muita evitação, ou quando se trata de crianças. Tem um impacto muito bom de ver os principais cuidadores fazendo a exposição. Questão 7. Um dos tipos mais difíceis de tratar de fobia específica é a fobia avião. Por que bole um plano de tratamento para esse tipo de fobia? Porque é difícil fazer a exposição. A gente conversou em aula sobre um plano, né, para fobia avião, mas a gente tem que usar a nossa criatividade para tentar bolar maneiras de conseguir fazer exposição. A gente vai fazer exposição a situações que envolvam altura, exposição a situações fechadas, exposição imagística, usando simuladores, indo em aeroporto, indo em aeroclube. Então, tudo que a gente conseguir bolar de exposição, a gente vai tentar fazer. Tá? Que não envolva eventualmente pagar uma passagem, porque é algo caro. Questão 8. De que forma a reestruturação cognitiva é usada no tratamento das fobias específicas? Não adianta reestruturar o medo, do tipo, não adianta eu falar para a pessoa que tem fobia a avião, mostrar a estatística de que avião não é perigoso. Tá? Na verdade, eu tenho que fazer uma reestruturação no seguinte sentido. Primeiro, sobre os efeitos que a exposição tem, tá? De que o medo ele vai subir, ele vai se estabilizar e depois ele vai descer. É fazer a pessoa ter uma visão e crenças mais realistas a respeito do efeito da exposição. Enquanto a pessoa estiver fazendo a exposição, é importante que também que ela não se distraia e que ela observe os pensamentos e medos que ela está tendo e que ela tente contestar isso. Então, se ela estivesse expondo a um cachorro e ela está vindo assim, olha, eu não vou aguentar, ou o meu medo está muito alto, ou o cachorro vai me morder, ou algo assim, ou eu vou perder o controle, ela pode tentar contestar esses pensamentos que estão vindo na hora da exposição. Mas não vai adiantar fazer muito reestruturação cognitiva prévia sobre o objeto fóbico em si. Tá, pessoal? Então, para a primeira parte, é isso.